Estamos de volta então aqui com o Abrindo o Jogo. Nesta sexta-feira, sextou com S. De quê? De campeão? Não, mas o S não é de campeão, né? O campeão é o Flamengo. Mas enfim, sextou com C de campeão então. Sextou com o Esporte Clube Internacional, vice-campeão brasileiro. Nossa. Não? Falar, viu? Pra que eu abri espaço pro André participar aqui? Bom, mande sua mensagem pra cá no 31996428473, 31996428473. Também tem o Instagram e o Twitter, que é o @AbrindoJogo TVH, para você participar com a gente. Muitas pessoas participando aqui. Mandar um abraço para a turma do Internacional aqui primeiro. Mandar um alô aqui pro Dr. Carlos Alberto Barbosa. Ele foi médico do Atlético na época do Afonso Paulino, né? Que era o presidente do Atlético. Afonso Paulino, um popular Minhoca. E ele foi chefe do departamento médico, está mandando mensagem aqui dizendo que o Marcos Vinícius, doutor Marcos Vinícius, que hoje está no Atlético, começou com ele por lá, está ligado com a gente junto com o Mário Augusto, lá em Portugal, a turma de Portugal que está em Boelle, que fica perto da cidade do Porto, a turma que gosta de tomar um bom vinho lá em Portugal, ligada com a gente aqui no Abrindo o Jogo. Também participando com a gente aqui, Paulinho, o Flamengo é o melhor time e elenco do Brasil. Vendeu bem os jogadores da base e apostou em jogadores experientes e campeões, apesar do técnico fraco. O Atlético pagou caro em jogadores medianos. Com a saída do Sampaoli, esse time vai jogar bola? Um abraço aqui do Mauro, do bairro de Lourdes. Se vai jogar bola, a gente vai ver depois. Depende de quem vai chegar, como treinador, mas acredito que a base desse ano é muito melhor do que a base que começou ano passado e ela já vem sendo reforçada, né? Chegou o Hulk, chegou o Nacho, chegou também o Dodô aí para reserva. Então o Atlético está se reforçando ainda mais para essa temporada. Boa tarde. O verdadeiro campeão brasileiro foi a incompetência. Atlético, São Paulo e Inter, incompetentes. Flamengo, incompetente com sorte. É o Cláudio do Betânia participando aqui com a gente. Gostei. Incompetente com sorte. Mas foi competente no final, né? Foi competente. Tem o burro com sorte, né? Agora tem o burro com sorte. Exatamente. Vai mandando aqui, tem muita gente participando com a gente aqui também, pelo 31996428473. E vamos então, como sempre fazemos aqui, após uma rodada do campeonato, trazer os gols da rodada. Começando então aqui para você com os gols dessa 38ª rodada. Bragantino 1, Claudinho, artilheiro. Grêmio 0. Tá aí o gol do Claudinho. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui a seleção do Bola de Prata, que é um prêmio realizado aí pela TV ESPN, também em parceria com os meios de comunicação. O Claudinho foi eleito o craque do campeonato. Jogou muita bola realmente o Claudinho nesse Brasileirão. Aí agora Bahia, né? Bahia e Santos. 2-0. Bonito gol, hein? Do Rossi. Bonito gol do Rossi. Fez aí 3 gols nos últimos 3 jogos o Rossi, hein? É bom jogador esse Rossi, o atacante do Bahia. Aí 2-0 Bahia. Vamos com agora Atlético Paranaense e Sport. Atlético Goianiense. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Sport. Na verdade, vou dar um palpite. Eu vou tomar uma água ali e já volto. O André tá querendo me derrubar aqui, gente. Eu vou te falar uma coisa, viu? Vou tomar uma água ali. 2-0. Pede picolé. Pede Alasca. Agora é o Atlético Goianiense e Coritiba. Aí sim, André. Aí, ó. Você gosta tanto do Goianiense? Vou com essa rata aí, ó. Agora eu voltei já. Tá metendo um gol doidado lá no Goianiense lá, ó. Esse 3-0. Campanha bem digna, né? O Coritiba já rebaixado. Atlético Goianiense, boa campanha nesse Brasileirão de 2020. Bem digna. Tem um espelho pro próprio América. Vasco 3, Goiás 2. E o Vasco ainda quer os pontinhos lá, quer o jogo ainda do Internacional, hein? Pra não cair, hein? Mas tô achando que não vai conseguir não, viu, gente? O Goiás fez a virada. Só o que faltava, né? E pro tapetão. Porque pelo que eu pude pesquisar, até conversei com alguns jogadores, alguns árbitros que a gente conhece aí, vai valer a decisão do ato de campo. Pelo menos é o que se espera lá no STJD. Aí o Vasco empatou com o Ricardo Graça. O zagueiro fez 2 gols, né? E o Cano fez o outro. 3-2. Mas olha, alguém teria segurança, tranquilidade de afirmar categoricamente de que não corre o risco de um tapetão? Eu afirmo que não tem tapetão. Me cobre aqui. Agora, a tartaruga em cima do poste. Agora eu passo mais... Exatamente, o Lucas. Eu estou dizendo isso. Eu torço para que não aconteça, porque seria a mais absoluta imoralidade. Mas cá entre nós, afirmar com convicção, com certeza absoluta,
eu não me sinto seguro em fazê-lo, não. Pelos áudios que a gente viu lá, a gente viu que foi uma zona também, com todo respeito, lá o VAR naquele dia, né? Naquele dia? Não, digo pela decisão lá, né? O VAR teve outros porque o VAR, casos aí, outras discussões que a gente pode trazer no campeonato. Mas eu digo assim, eu realmente fiquei embasbacado, como que eles decidiram aquela questão da linha. Não, põe aí, o cara tentando, o cara que é o técnico, né? Porque tem um técnico que mexe na parte gráfica da coisa, no computador. E tem o auxiliar lá do VAR, né? O árbitro de VAR, ele fica, não, põe ali. E o cara tava numa pressa, um negócio para resolver rápido. Realmente, eu fiquei embasbacado como que a coisa foi resolvida. Mas acho que agora vai ficar difícil para o Vasco conseguir reverter esta situação. O Vasco caindo aí, então, mais uma vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir, então, times que já estão classificados para a Copa Libertadores da América. Vamos lá, põe na tela para a gente aí. A Mari colocou. Ó, seguinte, fase de grupos. O Palmeiras como campeão da Libertadores, está garantido. Flamengo, Internacional, Atlético e São Paulo. Já na pré-Libertadores estão Santos e Fluminense. O Grêmio a gente não colocou aqui, por quê? Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, o Grêmio entra na fase de grupos. Direto, vaga do Brasileiro. Se ele não for, ele entra na pré-Libertadores. São esses os times que irão disputar a competição. E aí o Fluminense vai para a fase de grupos. Hein? E aí o Fluminense vai para a fase de grupos. Não, são 3 na pré. Se o Palmeiras for campeão. São 3. Tá, sim. Se o Palmeiras, verdade, Palmeiras e Grêmio, porque aí o Se o Palmeiras Palmeiras for passa campeão, aí o Fluminense vai para a fase de grupos. Exatamente, bem lembrado. Vamos trazer agora aqui os rebaixados. A gente já tinha definido aí praticamente do campeonato, mas tá aí, ó. O Vasco, né, que ontem ganhou, mas não fez a diferença de 12 gols que precisava. Goiás, Coritiba e Botafogo, clubes que irão integrar a Série B deste ano de 2021. E o Galo fez seu último jogo no comando de Jorge Sampaoli. O Atlético venceu o Palmeiras 2-0. A gente vai conferir agora aqui também os gols desta partida. Aí o goleirão Vinícius, que até fazia um bom jogo, vacilou. O Keno, que entrou no segundo tempo, tentou a primeira, não deu. Na segunda ele fez o cruzamento, o Jair cumprimentou de cabeça. 1-0 o Galo. Isso aí era mais ou menos 33 minutos do segundo tempo. O Jair melhor centroavante do Atlético na certa final do campeonato, né? E aí o Keno de novo, olha lá. Cruzou o Sacha, que entrou no segundo tempo, deu um leve desvio na bola, mas mais uma vez o Keno. Keno que terminou o campeonato como artilheiro do Atlético, também rei das assistências, foram 10 assistências do Keno no campeonato. Keno que também terminou como artilheiro do Mineirão em 2020, com 7 gols marcados. Com certeza, né, André? Principal jogador do Atlético no campeonato, né? Com certeza. Ele foi, nesse momento, ele, junto com o Júnior Alonso e Arana, para mim, são os 3 jogadores que nessa temporada conseguiram chamar uma atenção e deixar uma boa expectativa para a temporada que começa agora no final de semana. Você vota aqui com o relator, ô, meu caro Lucas? Nos jogadores do Atlético, os principais aí. No Bola de Prata, só para a gente trazer aqui para vocês, no Bola de Prata, a seleção do Bola de Prata, né? Nós temos aqui, ó, o Everton do Palmeiras, Isla, Gustavo Gomes, Júnior Alonso e Arana. Edenilson, Gerson, Arrascaeta e Claudinho, Luciano e Marinho. Então temos aí o Alonso e o Arana na seleção Bola de Prata do Campeonato Brasileiro, ô Lucas. Concordo com o André, e eu acho que o Atlético sentiu o que já era esperado, mas sentiu muito nessa reta final a ausência do Keno, né? A gente vê como que ele, mesmo sem estar no ápice da forma física, entra e faz toda a diferença. O Atlético descomplicou o jogo ontem depois que o Keno entrou. E para mim, na minha opinião, poderia ter tido sorte diferente nessa reta final se não tivesse ficado sem o Keno. Que por mais que tenha um jejum longo de gols, né? Desde 22 de novembro não marca, mas nesse período deu 6 assistências e no total teve 17 participações em gols no Brasileiro. Então é muita coisa e até uma situação que o próximo técnico do Atlético tem que resolver para evitar essa Keno dependência que se mostrou no Atlético, principalmente no segundo turno do Brasileiro, né? Com relação a Arana e Júnior Alonso, acho que é quase unanimidade. O Campeonato Brasileiro eu até destaco muito o Vitor Cuesta também, que eu acho que poderia ter sido um nome que poderia ter entrado na seleção, tanto por média de pontos, só de votação popular, mas está de bom tamanho. E o Arana, para mim, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Ô, Toscano, essa situação, então, do Atlético ter esses jogadores aí, premiados, enfim, ter mudado muito, jogadores que chegaram também durante o campeonato, a base que ficou para quem vai chegar é uma base muito boa. A gente comentou sobre isso do Flamengo no primeiro bloco,
que tinha uma base sólida para 2019, o Atlético também entra com uma boa base em 2021, né, Toscano, ou não? Sem dúvida, sim. O Atlético entra, sim. O Atlético hoje, você pode, mesmo com todas as mexidas do São Paulo, você pode estabelecer que o Atlético tem uma espinha dorsal e muito bem ereta. Isso é indiscutível. O treinador que assumir agora o Atlético vai encontrar um campo muito mais fértil do que, por exemplo, encontrou o Dudamel, óbvio, e o próprio Sampaoli. Agora, deixa eu só pedir uma gentileza. Como é que ficou o meio de campo e o ataque da seleção? Esse bola de prata é o da Placar, né? Que já há algum tempo é feito com a ESPN. Agora é a ESPN, né? Isso. Como é que ficou isso? Edenilson, Gerson. Edenilson, que inclusive estaria na mira do Atlético aí, é um nome que o Atlético está comentando nos bastidores. Arrascaeta, Claudinho, Luciano e Marinho. Ó, o Claudinho, para mim, quando muito revelação. Deixar de fora o Patrick, é claro que é gosto, mas Edenilson e Patrick, para mim, formam a melhor dupla de meias e volantes, como queiram, do futebol brasileiro, já há pelo menos 3 temporadas. E você disse aí que o Claudinho foi eleito o craque do campeonato. O craque do campeonato, para mim, é esse Gerson do Flamengo. Que esse cara joga, e já jogou o ano passado, né, em 2019, perdão, aí é que tudo é questão de gosto, mas deixar o Patrick... Gente, o Patrick ontem morto, ele ainda era o responsável pelas melhores jogadas de ataque do time do Internacional. O Claudinho, pela pontuação, deve ser eleito o craque do campeonato. Ele que também finalizou o campeonato ao lado do Luciano, como artilheiro do Brasileirão, o Luciano do São Paulo e o Claudinho. O Luciano deve estar lamentando até agora aquele penal que ele perdeu contra o Botafogo, que deixaria ele com a artilharia isolada do campeonato. Mas o Brasileirão acabou e já mudamos a chave. No final de semana tem Campeonato Mineiro e o Atlético vai jogar contra o RT no domingo. E o zagueiro Igor Rabelo falou sobre a nova temporada que inicia já para o Atlético domingo. A gente conversou, né? Eles já tinham feito uma lista, né? A comissão do São Paulo e todos eles envolvidos. E eu tinha minutagem, né? Apesar de não ter jogado vários jogos como eu sempre jogo nas outras temporadas. Eu tive minutagem para ter esse recesso aí, né? Esse descanso. Só que foi me passado que eu teria também, só que eu também pedi para jogar, para atuar mais, para poder tá jogando nesse estadual aí, nesse início, para ajudar também esses jovens que estão subindo e eu sempre quero jogar, né? Então fiquei um jogo de ontem, joguei, só que antes eu estava um tempo sem jogar, alguns jogos, acho que uns 6 jogos eu não tinha entrado em campo, então meu objetivo é estar jogando, então eu quero jogar e pedir também para estar jogando esse estadual, esse início aí. Tá aí então, o Igor pediu para jogar, aquela coisa toda, o Atlético liberou. Aí o Vargas até dia 4, e aí depois o Everson, o Guga, o Hever, o Alonso, o Arana, o Jair, o Alan, tô pegando aqui de cabeça, o Johan, Savarino, o Keno. O Savarino, o Keno, Sacha, essa turma aí liberada até o dia 8. E aí, coincidência ou não, vão dar mais ou menos 10 dias, né? Mas o nome mais falado no Atlético é o de Renato Gaúcho. E coincidência ou não, dia 8 é um dia após a final da Copa do Brasil. Então tá muita gente aí acreditando que o Renato pode aceitar o convite do Atlético. E vai dar, dia 8, mais ou menos 12 dias do prazo que ele não quis cravar, mas que eu fiz a pergunta na coletiva para ele e que ele comentou que o treinador estaria em Belo Horizonte, do Rodrigo Caetano no caso. Então vão dar 12 dias. Então, sendo o Renato Gaúcho ou não, o Atlético até lá acredito que tenha um contrato assinado já, caso seja o Renato, ou outro treinador, deve ser por aí que o treinador deve chegar a Belo Horizonte para já comandar o Atlético na preparação para a disputa das competições que terá pela frente. A gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, tem mais Abrindo o Jogo.